estado de Goiás. Após cumprir suspensão, Carlos Eduardo volta a ficar à disposição e deve retornar ao time titular no lugar de Isaac. Volante tem respaldo do técnico Hélio Cizerando. Conselheiros do Guarani vão discutir amanhã a proposta da SAF, formalizada por Roberto Graziano. Segundo informações, o valor da compra é de cerca de 750 milhões de reais. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Agosto define futuro do Bugre na primeira fase da Série C. Pautas da Ponte Preta para o programa de hoje. Jogando na Arena Castelão, Ponte Preta perde por 2-0 para o Ceará e aumenta a crise na Série B. Com a derrota, Macaca chega a 15 jogos sem vencer e fica próximo de recorde negativo do ABC. Por lesões e suspensões, Márcio Zanardi confirma apenas 17 jogadores à disposição para o duelo de sexta-feira contra o Náutico. Jogadores que foram contratados ainda não podem jogar por conta do transfer ban. Conselho Deliberativo marca assembleia extraordinária para discussão sobre a constituição da SAF na Ponte Preta. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Zagueiro do Santos inicia transição e aguarda fim do transfer ban para estrear. E tem as notícias do dia, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Após meses de negociação, Corinthians e Memphis Depay chegam a um acordo e o holandês fica próximo de ser reintegrado ao elenco do Timão. O departamento de futebol está trabalhando com o plano de utilizar o atacante na partida contra o Rosário Central, quinta-feira pela Libertadores. Na última entrevista coletiva, Fernando Diniz elogiou a parte física do atleta. Pauta 2. Ex-meia de Corinthians e São Paulo, Jadson, foi preso no Paraná no último sábado, acusado de violência doméstica pela companheira. Em depoimento, a mulher revelou que essa não foi a primeira vez que foi agredida pelo ex-jogador e afirmou que vive com medo quando ele está alcoolizado. Na tarde de ontem, a justiça ordenou que o Jadson fosse solto e respondesse em liberdade. Pauta 3. O Liverpool anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, do Barcelona, por empréstimo. Mesmo sendo capitão do clube espanhol na última temporada, o defensor entendeu que essa mudança era necessária e disse que as negociações foram muito rápidas. O Ronald tem contrato com o Barça até 2031, mas o Liverpool terá a opção de compra em junho do ano que vem. Faltas notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. O Bugre entra em campo daqui a pouco, visita a equipe do Anápolis às 8 horas da noite. E é claro que existe aquela dúvida por parte da torcida bugrina, quem joga na lateral direita, se joga Dudu ou se joga Inayan. O Dudu teve o seu contrato publicado no BID na semana passada, não jogou ainda nesta temporada de 2026, mas vem treinando junto com o elenco
então ainda existe essa dúvida na lateral direita entre Dudu e Nayan. Daqui a pouco, dentro do noticiário do Guarani, o Breno Beretta vai trazer todos os detalhes aí de um provável time do Bugre. Pelo lado da Ponte Preta, eu vou trazer dentro do noticiário da Macaca mais detalhes sobre os desfalques da Ponte Preta para a partida de sexta-feira contra o Náutico. O técnico Márcio Zanardi revelou na entrevista coletiva após a partida contra o Ceará que ele terá apenas 17 jogadores à disposição para o confronto de sexta-feira contra o Timbu. Batista. São 17h08 em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes até as 19h30. Guarani enfrenta o Anápolis, partida marcada para as 19h, aliás, de 20 horas, né? Mas a partir das 19h30, você vai acompanhar a abertura da grande jornada pela Rádio Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Real Madrid informou o Endrick e os agentes do jogador que pretende contar com ele para essa temporada, que não vai negociá-lo, pelo menos a princípio. O Romarinho, que no ano passado defendeu Vitória, aquele mesmo que jogou no Corinthians, está com 35 anos, vai jogar na Portuguesa. O jogador encaminhou, a contratação, a transferência dele para a Portuguesa para disputar o Paulistão 2027. Quem sabe até possa disputar a Copa Paulista. O Internacional abriu negociação para contratar o Cédric Bakambu, jogador de 35 anos da República do Congo. E o Boca Juniors anunciou o Ener Valencia, centroavante, ex-jogador do Internacional, contrato até o final de 2027, Batista. Rádio Bandeirantes Campinas, desde 1933. Transmitindo a história do futebol de Campinas. São décadas acompanhando de perto as grandes conquistas, as emoções, as vitórias, as derrotas e os personagens que fizeram e continuam fazendo a história do nosso futebol. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol, passando de geração em geração desde 1933. Rádio Bandeirantes Campinas, a primeira emissora de Campinas. Bandeirantes, futebol. Esporte em debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, é o nosso youtuber man. Aproveita, vai, manda aí um joinha pra gente, manda aí like. Muito obrigado pela sua audiência. E estamos caminhando para 66 mil assinantes. Muito obrigado para você que é assinante do canal da Rádio Bandeirantes e também para você que assina lá o meu canal no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado aí pela audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h15, hoje até 19h30. Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes, com a sua importante participação através do WhatsApp 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número de participações até às 19h30. No ponto 10, Pizzaria e Restaurante tem sempre uma promoção imperdível para você aproveitar. E neste mês de agosto, valendo caipirinha pinga limão, só R$ 11,90. Cerveja 600 ml a partir de R$ 12,00. E na compra de qualquer pizza do cardápio para o consumo no ponto 10, você leva uma garrafa de vinho de 750 ml por apenas R$ 60,00. Marca a combinar lá no restaurante. Chega mais que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera todas as noites de terça a sábado. Confirme com o João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Você anota aí o endereço. Aí, quando der aquela vontadinha, você já tem o endereço aí certinho, né? Para comparecer lá no ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, Centro de Campinas. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Beba com moderação. Bandeirantes. 17h17 em Campinas. Ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Pergunta para o Breno Beretta sobre a SAF do Guarani.
Será que 1 bilhão, folha salarial de 3 milhões por mês? Já já o Breno Beretta vai falar aqui sobre o Guarani. Então você, Rick Panda Salles, vai acompanhar as informações, tá bom? Ouvinte mandando mensagem. Boa tarde, Batista. Hoje 3-0 Bugrão e classificação. Abraço para o Tuba e o Léo, que estão em Goiás representando a TFI, que é a torcida uniformizada do Guarani, Fura Independente. Abraço, Pelegrino VG. Abraço para você, muito obrigado para todos que estão aí na delegação, né? Acompanhando, portanto, o Guarani da torcida Fúria Independente. Mais uma, Batista. Porque as categorias de base do Guarani se destacam nas competições, porém, nenhum atleta é aproveitado para como deveria no profissional. Augusto de Campinas. Abraço para você, Augusto. Muito obrigado aí pela sua participação. Já já tem mais, agora tem o Guarani 17-19. Breno Beretta tá chegando com o noticiário bugrino, diz aí, bebê. Bom, Batista, primeiro vamos falar do jogo de hoje. Às 8 da noite, daqui a pouquinho a bola rola em Anápolis e, é claro, todos os detalhes. E depois de falar do jogo, eu vou trazer detalhes sobre a SAF e sobre o contrato também. O contrato já está nas mãos dos conselheiros do Guarani. Amanhã tem reunião do Conselho Deliberativo, no período da noite, para tirar dúvidas. E é claro que é muito importante os conselheiros tirarem as dúvidas. Então, já detalhes sobre a SAF e também sobre o contrato. Mas antes, para falar do time do Guarani, o técnico Hélio Cizenando, ontem pela manhã, comandou o último treino em Campinas, viagem à tarde para Anápolis e o time está desde ontem concentrado para esse jogo. A principal novidade vai ser o Carlos Eduardo no meio-campo, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele volta justamente no lugar do Isaac. O Isaac até foi bem, mas o Isaac é aquela situação, né? Faz um jogo bom e uma sequência de jogos ruins. Então o Carlos Eduardo volta. O Herbert também volta a ficar à disposição, só que o Herbert vai ficar como opção no banco de reservas, pelo que eu sei. A dúvida na lateral direita entre o Dudu ou o Inayan. Pelo que eu sei, o Inayan treinou mais entre os titulares. O Dudu já está treinando com o grupo há cerca de 3 semanas. Ele ainda não jogou em 2026. Por conta de problemas que ele teve com relação à parte física, contusões também, e no Atlético Paranaense ele não jogou nenhuma partida, mas eu creio que ele possa ou entrar durante o jogo ou quem sabe aparecer como novidade entre os titulares. Sei que ele está treinando muito bem, mas como o gramado em Anápolis é um gramado um pouco ruim, quem sabe ele fique à disposição e entre no segundo tempo. Já a gente vai saber por volta das 19 horas quando sair a escalação. Vamos ouvir a palavra do Rafael, zagueiro que ganhou a confiança do Hélio Cizenando no último jogo. Ele ganhou a posição do Donato. Ele está atuando no lugar do Jonathan Costa, que está machucado há mais de 1 mês e meio. Vai fazer quase 2 meses que o Jonathan Costa está tratando um problema no joelho esquerdo. E no último jogo o Rafael foi bem na vitória sobre a equipe da Inter de Limeira por 3-1. E ele começa falando sobre esse jogo bom que ele fez, a partida diante da Inter, e também ele já emenda para o jogo contra o Anápolis. Então a gente sabia, né, que ia ser um jogo bem difícil. A Inter de Limeira era a líder da competição, eles vinham de algumas vitórias, principalmente jogando fora de casa. A gente precisava também conseguir o resultado diante da nossa torcida, né? A gente vinha 4 jogos sem ganhar, então a gente se mobilizou aqui no nosso grupo para poder conseguir essa vitória que colocava a gente numa situação legal na tabela. Eu acho que os meus companheiros me ajudaram bastante, né? O Maurício,
os meninos da defesa ali, o Jonathan, que não vinha jogando, o Donato, o Edson. Então era uma partida pra gente fazer o simples, né? Defender bem, para poder... A gente sabia que nossos companheiros lá do ataque são excelentes jogadores e a qualquer momento eles podem fazer o gol. Então se a gente defender bem, não tomar gol ali, eu acho que a chance da gente ganhar é muito grande. Então fico feliz, né, pelos comentários aí de ter feito uma partida boa, mas agora vamos em frente. Então mais uma partida complicada, né? Ano passado a gente jogou lá contra o Anápolis nessa mesma competição e foi uma guerra, foi um jogo bem difícil. Mas a gente precisa ganhar, né? A gente precisa de mais alguns pontos para selar nossa classificação e a gente vai em busca da vitória. Tem sim, é porque a gente tá buscando a classificação, o Anápolis que a gente vai jogar contra lá tá brigando, né, contra o descenso, né, da competição, então todo jogo é uma final de campeonato. A gente precisa de alguns pontos, como eu falei, para poder selar nossa classificação já um pouco antes, né? Eles precisam de ganhar também para poder sair de lá, então todo jogo vai ter alguma coisa envolvendo, né? Algum time brigando para classificar, algum time brigando pelo G4, algum time brigando lá no Z4, então acho que todo jogo agora é uma decisão. Bom, como disse o Rafael, uma decisão. Estádio Jonas Duarte, jogo difícil. Ano passado, o Anápolis estava lutando contra o rebaixamento e venceu o Guarani por 2-0. Foi aquele jogo que, em parte da partida, o Anápolis atuou com um jogador a mais. E daí o Guarani entrou na justiça tentando anular a partida. Numa substituição, o atleta que era para entrar entrou e o que era para sair não saiu. E o Anápolis ficou pouco mais de um minuto e meio com um jogador a mais em campo, mas venceu por 2-0 naquela oportunidade. O Guarani estava em 7º colocado naquela oportunidade. Bom, a gente vai ouvir também um jogador do Anápolis, né? O Vitinho, lateral direito, que está convocando a torcida. Esse vídeo saiu hoje nas redes sociais do Anápolis e já eu vou falar o valor do ingresso no estádio Jonas Duarte. Salve, salve, torcedor tricolor. Hoje às 20 horas temos mais uma batalha jogando dentro de casa. Garanta sua presença e jogue junto com o Galo. Vendas no site da Ingresso SA o dia todo. Jogaremos juntos. Lateral direito da equipe do Anápolis, o ingresso lá custa R$20 a meia e R$40 a inteira. R$20 a meia para a torcida visitante, R$40 a inteira. A descoberta custa R$40 a meia. Arquibancada coberta, melhor dizendo, R$40 a meia e R$80 a inteira. E a descoberta, inclusive a do visitante, R$20 a meia e R$40 a inteira. Esses são os valores. Lembrando, é claro, que o torcedor do Guarani hoje vai comparecer, deve comparecer num número legal. Tem bugrinos da Vila Boa Vista por lá, tem o pessoal que mora no estado de Goiás. A torcida Fúria Independente também vai comparecer no estádio, então a torcida do Guarani vai jogar apoiada no estádio Jonas Duarte. Do outro lado, o técnico da equipe, Luan Carlos, que inclusive concedeu uma entrevista pra gente na última semana, né? Ele só não tem o Rubinho por conta de uma lesão na coxa. A provável escalação da equipe do Anápolis no 4-3-3, com Vitor Hugo no gol, Vitinho na lateral direita, Igor Souza e Rafael Costa na zaga e o Leonan na esquerda. No meio campo, o Cauã Guilherme, o Luiz Felipe também, o Juninho, e na frente o Kaique, o Rodriguinho e também o Gustavo Henrique. Já o time do Hélio Cizenando, quem não vai ter? Mais uma vez o William Farias. Ele tá na transição física depois de uma contusão na coxa e ele, quem sabe, volte para a semana que vem, para o jogo de segunda-feira contra o Ipiranga, também às 8 da noite, só que no Brinco de Ouro. É o principal desfalque do Guarani. O Everton Brito, pelo que eu sei, também está na transição. Então eu imagino que ele não tenha viajado para o jogo de hoje. Também está se recuperando de um problema na coxa. A provável escalação do Guarani: de Kaique França no gol. Na direita, a dúvida entre o Inayan ou o Dudu.
Na zaga, o Maurício Antônio e o Rafael. Jonathan Costa, ele voltou a treinar, mas ele tá treinando e tratando. Então ele ainda não tá 100% do problema no joelho esquerdo. Eu imagino que ele vai ficar bom mesmo, quem sabe nas últimas rodadas, na última rodada da primeira fase, e depois ele tá se preparando para jogar o quadrangular final, que vai ser decisivo pro Guarani. Bom, Maurício Antônio e Rafael na zaga, o Emerson na esquerda, no meio campo o Luiz Otávio sendo mantido, o Carlos Eduardo, o Cauã Jesus e também o João Paulo, e na frente o Cachoeira ao lado do Luca. A bola rola às 8 da noite, a arbitragem para o jogo de hoje. Wallace Martins Lopes do Maranhão, Elson Araújo da Silva, assistente 1, Edna Cristina Santos Ferreira, o trio do Maranhão para o jogo de hoje. Quer comentar um pouquinho a respeito desse jogo, Batista? Até porque se o Guarani ganhar, o Guarani estará classificado à próxima fase, inclusive retoma a liderança da Série C do Brasileiro. Já todos os detalhes a respeito de SAF. São 17 horas e 28 minutos em Campinas. Rocha Autopeças é confiança em todo lugar. Atenção, clientes de Campinas. A loja do bairro Vila Nova agora está em novo endereço, a apenas 100 metros da antiga loja. Rua Doutor Buarque de Macedo, 431. Um novo espaço mais amplo e moderno, com estacionamento no subsolo para melhor atendê-lo. Rocha Autopeças, tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados, peças originais e de reposição. Tem mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega para facilitar para você. Acesse agora para saber mais, rochaautopeças.com.br. Confira o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Pegue lá o número de WhatsApp e aí você vai conversar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, agora na rua Doutor Buarque de Macedo, 431, Vila Nova, Campinas. CH está conosco ou não? Não está. Está. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera dessa segundona. Qual o seu palpite para a partida entre Anápolis e Guarani? Bugre é favorito mesmo jogando fora de casa, eu acho. Eu acho que o Guarani tem mais time e o meu palpite é vitória para o Guarani, consequentemente, liderança retomada da Série C. Como você avalia a atuação da Ponte na partida contra o Ceará? Acha que a expulsão do Júlio interferiu no resultado? Interferiu. Nós tivemos um jogo até expulsão e depois um outro completamente diferente, depois da expulsão do Júlio, que na minha opinião foi expulso corretamente. A atuação do time, eu vou colocar como regular, mas um regular que beira o ruim, não é? E o resultado foi péssimo, sem dúvida alguma. Mas com certeza depois da expulsão aí do Júlio, o resultado, o jogo, tudo mudou de figura e ficou mais difícil para a Ponte, Batista. Ô, CH, sobre o jogo, a bola rola às 8 da noite lá no Jonas Duarte. A princípio é só uma alteração, né? Carlos Eduardo é titular e ele retorna ao time, cumpriu suspensão. Mas tem essa questão aí, pode ser que o Dudu também apareça na lateral direita. Mas a princípio somente uma alteração. O time está bem escalado? Acho que sim, Batista, porque vamos começar pelo Jonathan, não tem condição de jogo, então vai o Rafael ali, que esteve bem na última partida. Na lateral direita, dizer que está errado colocar o Dudu não dá, porque o Inayan, apesar de não estar comprometendo, mas ele não dá para considerá-lo como titular, né?
Então o Guarani já tem 3 laterais pelo lado direito, está contratando o 4º, que é o Dudu. Eu acho que o Dudu vai jogar. Agora, vamos aguardar, né? Não sabemos como é que ele está. É a primeira partida dele com a camisa do Guarani. E se ele estrear e começar o jogo, boa sorte a ele. No meu campo, a volta do Carlos Eduardo me parece bem previsível. Ele é o titular do Hélio Cizenando, apesar do Isaac ter feito um bom jogo contra a Inter de Limeira. Eu acho que volta também o Carlos Eduardo. E aí o Luiz Otávio deu conta do recado. Acredito em outra partida positiva por parte desse bom volante que o Guarani contratou. João Paulo sem segredo, Cauã Jesus sem segredo, Cachoeira sem segredo e o Luca. Eu acho que não tem muito o que fazer. Para mim o Guarani é favorito para ganhar o jogo, por razões de elenco, de momento, né, de valores individuais. Então, apesar do jogo difícil fora de casa, o Guarani para mim é favorito, Batista. São 17h33, seguindo o bebê. Bom, Batista, eu vou falar agora detalhes sobre a SAF do Guarani. Já está nas mãos dos conselheiros o contrato de proposta da SAF do investidor, que no caso é o Roberto Graziano. É claro que vai ser muito importante a explicação, tanto por parte de quem recebeu essa proposta do Guarani. Amanhã tem a primeira reunião junto com o Conselho e depois as outras 4 assembleias, dias 1, 2, 3 e 4 de setembro. E no dia 4 as votações, se torna SAF ou não, e se tornando SAF, se aprovam a proposta ou não. Mas é muito importante tanto a explicação do Guarani, de quem recebeu a proposta, quanto do Roberto Graziano, porque no papel está a proposta. É claro que ele vai fazer essa explanação, imagino que ele, né? Porque o doutor André Torquato, semana passada, até citou: o investidor deve estar presente na primeira Assembleia dos Sócios, marcada para o dia 1º de setembro. Bom, o que eu sei com relação à SAF do Guarani? Eu sei que é um contrato de 20 anos, eu sei que são 400 milhões de reais de desenvolvimento de atividades operacionais. Para que serve isso? Muito provavelmente para pagar os salários divididos em 20 anos, 400 milhões de reais para investir no futebol. Até 350 milhões para pagar as dívidas do Guarani. O que está incluso nas dívidas? RJ, que é a recuperação judicial, e mais tributos e IPTU. Isso daí dá cerca de 300 milhões de reais, 302 milhões de reais. Mas o investidor se compromete a pagar até 350 milhões de reais de dívidas. Isso, se ele for pagar à vista, é claro que ele pode ter um desconto. Mas se a gente for somar, a SAF do Guarani, na prática, deve sair na casa de 750 milhões de reais. Pelo que eu sei que foi apresentado na proposta, 750 milhões de reais. Agora, o que é citado também? O que o Roberto Graziano tem a obrigação de fazer pela justiça quando ele comprou o brinco de ouro, para tomar posse do brinco de ouro, porque é algo que não tem nada a ver com a compra da SAF, mas é claro que está ligado ao Roberto Graziano, porque foi ele que comprou o brinco de ouro. Para ele ter posse do brinco, o que ele precisa entregar? Um novo estádio, um novo CT e também um novo clube. E eu sei que ele cita os investimentos que vai fazer. Cerca de 300 milhões de reais para a construção de um novo estádio. Aí cita, só que daí há necessidade de explicar, um estádio para capacidade de 12 a 22 mil pessoas. Está citado lá, de 12 a 22 mil pessoas. Mas como vai funcionar isso na prática? Só eles para explicarem. Um novo CT, que vai custar 25 milhões de reais. É o investimento. E um novo clube social, que vai custar 15 milhões de reais. Somando tudo, dá quase 1 bilhão e 100 mil reais de investimento do investidor. Mas é claro que ele vai precisar explicar essa situação.
A situação é a seguinte, Batista, o Guarani não tem para onde correr. E o Guarani precisa o mais rápido possível se tornar SAF. Vai depender dos associados, dos conselheiros, olharem bem a proposta, olharem bem as cláusulas. E um outro detalhe também, assim que aprovado, se aprovado a SAF, logo de cara já vem um aporte de 3 milhões de reais para o departamento de futebol, para o Guarani terminar o ano com tranquilidade. Até como disse o doutor André Torquato, ele citou na semana passada, sem falar de valores, mas ele falou, ó, logo de cara já vai ter a participação do investidor para terminar o ano com tranquilidade na Série C do Brasileiro. E ele estava se referindo a isso que eu descobri, 3 milhões de reais para o departamento profissional. E é claro que a gente vai ficar sabendo de mais detalhes amanhã, depois da reunião do Conselho, Batista. Bom, realmente não dá para colocar no mesmo balaio. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é aquilo que foi acordado no Ministério do Trabalho, foi lavrado lá um documento. Para tomar posse do Estádio Brinco de Ouro, o Roberto Graziano tem que construir um estádio com capacidade mínima de 12 mil lugares. Foi colocado até uma referência e até houve um erro na redação. A referência era Fonte Luminosa e na redação saiu Fonte Nova, que era o estádio lá em Salvador, né, que foi reformado para a Copa de 2014. Mas a referência é a Fonte Luminosa. Esse é o estádio que tem que ser construído para ele, o Roberto Graziano, tomar posse do Estádio Brinco de Ouro. E os 105,5 milhões, esse valor foi o valor que ele pagou pela arrematação. O estádio tinha sido arrematado pelo Grupo Zafari e o Grupo Zafari tomaria posse do Estádio Brinco de Ouro imediatamente, assim que a lei homologasse o leilão que o Grupo Zafari arrematou. Aí o Orley Senna, na época, entrou com essa carta proposta do Roberto Graziano. O Grupo Zafari tinha arrematado por 105 milhões. E a proposta do Roberto Graziano, 105,5, ou seja, um pouquinho acima, mas com esses detalhes importantes e fundamentais. Não tomaria posse imediatamente do Estádio Brinco de Ouro. Construiria uma casa para o Guarani. Quando entregasse a chave da nova casa, ele tomaria posse do Estádio Brinco de Ouro. E durante 10 anos pagaria 350 mil reais por mês. E ele vem pagando isso durante 10 anos. Acho que venceu agora em julho. Meio do ano. Meio do ano, né? Em julho, venceu o período de 10 anos e ele não tem que pagar mais absolutamente nada. Então isso é uma coisa. A outra coisa é a SAF. Então, valores da SAF, 400 milhões para fazer um investimento em 20 anos no departamento de futebol e 350 milhões para pagamento das dívidas tributárias e também as dívidas trabalhistas. Enfim, o Guarani tem uma dívida orçada em 350 milhões de reais de acordo com a RJ. Ele paga os 350 milhões. Então é por isso que o Breno Beretta está colocando 750 milhões. É a soma de 350 com 400. O estádio que ele vai construir não pode ser colocado, a menos que ele vá construir um estádio maior do que o estádio para 12 mil lugares. Se construir um estádio com capacidade para 22 mil lugares, aí ele pode, nessa proposta, colocar esse investimento, que seria um investimento bem maior do que aquele investimento para construir um estádio para 12 mil lugares. Mas quero ouvi-lo, CH, são 17h42, sobre a proposta, né,
da SAF que será apresentada amanhã na Assembleia. Amanhã é Assembleia ou Conselho? Amanhã é uma reunião do Conselho para discutir, para debater, porque os conselheiros já estão com essa proposta. Aliás, se a gente for ver, Batista, somando tudo que ele pagou, né, 105 milhões, mais os 300 milhões que ele deve gastar para fazer o novo estádio, mais 25 milhões do novo CT e mais 15 milhões do clube, dá 445 milhões. Então o Brinco de Ouro tá saindo por 445 milhões. Eu até imagino que ele vai colocar tudo isso para mostrar, olha, vou mudar a vida do Guarani com esse investimento que eu vou fazer e eu realmente vou fazer. Não fica naquela história, não vou fazer estádio, vou continuar com o Brinco. Eu acho que ele tá mostrando uma proposta completa, isso ninguém me falou. Mas eu imagino que seja até para aumentar o convencimento dos sócios. Acho válido, né? Colocar para fazer uma apresentação. Agora, é necessário também saber qual é o valor da SAF. Vamos lá, CH, a sua opinião. Fazer negócio na situação financeira que o Guarani se encontra é péssimo. Péssimo. Você não consegue realizar muitas exigências, né? E as notícias que chegam, elas dão conta que o Guarani não tem saída. Então a discussão do que está sendo proposto, ela é secundária. Porque ou faz o negócio. Eu, pelos termos que estão sendo especulados, amanhã a gente vai saber. Amanhã talvez não, mas na quinta-feira com certeza. Desculpa, na quarta-feira com certeza, que amanhã é terça. Né? Para não dizer que eu estou falando antes de ter o conhecimento correto do que está sendo proposto, eu tomaria muito cuidado com tudo que está acontecendo. E isso não tem nada a ver com a pessoa do Roberto Graziano. A coisa precisa ser boa para os dois. Essa coisa de ficar fazendo negócio no afogadilho, com a corda no pescoço, é ruim pro Guarani e bom pro Graziano. Graziano não quer o mal do Guarani, e não é isso que eu estou falando. Mas precisa ser um preço correto, justo. Existe aí talvez uma confusão nossa de interpretação, mas eu acho que no bojo da negociação da SAF não deveria entrar o estádio, porque o estádio, CT e parque e parte social, porque isso já está acordado lá atrás, com a entrega do Brinco para ele. Ah, mas nós vamos fazer não de 12, vamos fazer de 25 mil, por isso, 25 mil pessoas, o estádio novo. Por isso que precisa ficar clara essa situação. Clara. Porque uma coisa é você construir um estádio de 12 mil lugares, outra coisa é de 25. É muito diferente. Muito diferente. Que é, cá entre nós, o que o Guarani precisa para o futuro. Porque a torcida do Guarani ela é bem grande. Então, no restante dos termos, tem muita coisa, por exemplo, que depois que eu tiver acesso, eu tenho perguntas entabuladas aqui. Para saber sobre pagamento, obrigatoriedade de pagamento de dívida, o Guarani está numa RJ, como é que vai funcionar, e por aí vai, e por aí vai. Existem muitas perguntas que para mim ainda não tem resposta. Então, para não ser injusto, né, como alguns gostam de dizer, eu quero esperar, eu tomei ciência de alguma coisa, mas é especulativo, Agora, eu tenho certeza de uma coisa que eu vou falar. O que foi negociado com o Roberto Graziano na época da venda do Brinco não pode se misturar a essa aquisição de SAF. Eu, pelo menos, penso assim. Espero que o conselho, que os sócios, quem tem que decidir, tenha muita calma, muita tranquilidade, porque uma vez vendido, meu amigo, abraço para o gaiteiro. 17h46, é isso aí, né? Depois que vendeu, equivale a tirar o gênio de dentro da garrafa. Depois você não consegue colocar ele de volta lá, né? Saiu, acabou, não tem jeito mais. A menos que a SAF esteja com uma administração temerária. Aconteceu isso no Vasco. O Vasco entrou na justiça e retomou os direitos. A 777 estava fazendo uma péssima gestão. Não é fácil também, né?
Você depende de uma série de fatores, tem que provar na justiça que está tendo uma administração temerária, que os investimentos não estão sendo, os aportes não estão sendo colocados. E aí, se conseguir provar, consegue retomar. O Vasco com o Pedrinho conseguiu. Retomou e tirou a 777 do negócio. Somente nesse caso. Mas, no geral, depois que vendeu a SAF, não consegue retomar na boa. Ouvinte no ar, participando conosco. Boa noite, Batista. Boa noite a todos. Eu acho que o Guarani deveria formalizar uma reclamação na CBF, entendeu? Já fazem os 2 jogos que são de segunda-feira. Fui olhar aqui na tabela, o próximo jogo segunda-feira novamente. Isso é uma sacanagem com o torcedor, porque o bom é jogo de sábado, que dá pra assistir o jogo ali, dando um tapa no beiço. Agora esses jogos aí de segunda-feira tá de brincadeira. Mas, independente disso, Bugrão 3-1 hoje. Aqui é o Rafael de Campinas. Abraço, Rafael. Isso aí tem a ver, né, ô bebê, com direitos de transmissão de televisão, né? A televisão requisita e a CBF homologa para marcar os jogos de segunda-feira. Mas que o Guarani dá muita audiência, né? E pelo que eu sei, são os 2 últimos, porque a fase final não tem jogo de segunda-feira. O quadrangular final eu acho que não vão marcar jogo de segunda. Então agora, depois o próximo, aí as 2 últimas rodadas são de sábado, 5 da tarde, contra o Botafogo e depois contra o Brusque. A última rodada, semana que vem vai ser segunda contra o Ipiranga. Ouvinte no ar. Batista, daí que fazendo São Quirino, a gente queria saber mais detalhes dessa SAF aí, como é que vai ser, eles comprando já não tem nenhuma relação com a atual diretoria, ou se vai ter algum tipo de relação. Isso que a gente precisava saber, né, que tá muito nebuloso a coisa, a gente não tem nenhum detalhe, né, se vendeu a SAF, vai ter alguma participação de algum diretor que tem hoje, né, então acho que isso aí era importante saber. Grande abraço a todos. Bom, eu já expliquei aqui, né, o clube necessariamente, ficando com 10%, ele vai colocar lá nessa SAF um representante. E esse representante não é necessariamente alguém da diretoria. Pode ser um representante técnico escolhido aí no mercado para representar lá o clube. O clube continua existindo. É necessário colocar uma cláusula também para que se tenha o tempo para que esse grupo que está assumindo fique com a SAF, sem vendê-la. Aconteceu isso com o Cruzeiro. O Cruzeiro colocou 2 anos. Aí esperou lá 2 anos, né, o Ronaldo Fenômeno, e vendeu para o Pedrinho do supermercado. Então é necessário colocar esse tempo mínimo. Acredito, né, que o Guarani deva colocar isso. Se não colocou ainda nessa proposta, mas a proposta é um embrião. Vai ser apresentado pelo Conselho e depois ajustes serão feitos. Agora, todos os detalhes não temos como adiantar, porque a reunião é amanhã. Então tem que esperar a reunião de amanhã para ver se a gente consegue reunir todas as cláusulas e todos os detalhes daquilo que será apresentado, né? Agora, sobre essa situação, Batista, de alguém da atual gestão do CA vai fazer parte do controle do futebol? Não, pelo que eu sei, foi uma das exigências do Graziano. Ninguém do atual CA vai fazer parte do futebol do Guarani quando a SAF assumir. O Graziano tem uma equipe e vai ser a equipe do Graziano. E eu particularmente acho que o futebol do Guarani, tudo dando certo com a SAF, vai ser muito bem administrado, porque vai ser administrado como empresa, tanto categorias de base, quanto profissional e quanto clube. Ele não vai querer perder dinheiro, ele não vai fazer como muitos dirigentes ao longo de décadas fizeram com o Guarani. Mas pela lei não tem jeito, né?
Pode ser que não tenha ninguém dessa diretoria, mas vai ter que indicar alguém para fazer parte do conselho de administração. Ah, sim, mas no futebol, eu acho que o ouvinte quis dizer no futebol. No futebol eles não vão apitar em nada. Não, no futebol não. Futebol zero. É equipe... Futebol zero. Poderia, por exemplo, o Graziano vai nomear um CEO do atual CA, vamos supor, se ele quisesse, mas isso não vai acontecer. Ouvinte no ar. Boa noite, amigos da Band. Batista e a todos da mesa. Santino Martins do Campos Elíseos. Então, Batista, fiquei sabendo essa semana teve uma reunião entre os dois clubes, Ponte Preta, Guarani e a Prefeitura de Campinas, para se discutir alguma coisa sobre turismo. Eu sempre tive comigo que é o seguinte, eu acho que para uma evidência melhor do futebol de Campinas, deveria se unir os dois presidentes junto com a Prefeitura e fazer uma arena multiuso, onde a Ponte vai desfrutar, o Guarani vai desfrutar e a Prefeitura vai desfrutar juntamente com o povo de Campinas. Agora os clubes ficam cada um puxando para o seu lado, uma coisa ridícula, e não sai disso como estão, né? Essa é a minha opinião. Eu sei que isso é, como se diz, é bater no frio, mas vamos que vamos. E quanto ao time da Ponte, a gente sabe, a torcida já sabe que o time já está rebaixado, não tem o que ser feito, né? Tanto que a diretoria, os jogadores que estão aí, que possivelmente possam ficar, já vai jogadores a nível terceira divisão. Não tem jogador aí para nível Série B, não. Então, o que para felicidade dos campineiros, o ano que vem, derby pra gente curtir. Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado. O problema, você tá correto, viu, Santino? Uma arena seria mais interessante, até para otimizar custos. Um estádio de futebol tem um custo altíssimo. Manutenção, tem que ter lá os funcionários, tem que cuidar do gramado, que não é barato. Então o ideal seria a divisão de custos, seria muito mais interessante. O problema é que existem interesses diversos ou interesses diferentes. Um clube tem um tipo de interesse, no caso, por exemplo, é o Guarani. O Guarani não tem que fazer nada, absolutamente nada. Se não vender a SAF, o Roberto Graziano, para tomar posse do brinco, tem que construir um estádio. Se não construir o estádio, o Guarani continua jogando no brinco e não paga aluguel por isso. A Ponte, na minuta de interesse da SAF que foi apresentada, existe um investimento de 400 milhões de reais para transformar a Arena da Ponte numa arena multiuso. E o investidor da Ponte só entra no negócio se ele puder fazer esse retrofit no estádio majestoso. Porque o dinheiro que ele pretende ganhar vem de shows e eventos que serão realizados lá. Então não tem como, né, juntar esses dois interesses para construir uma arena única. Mais um ouvinte no ar. Batista, e aí, beleza? Deixa eu fazer uma colocação, quase que uma pergunta para você sobre esse compromisso irrefutável de o Graziano entregar outro estádio tipo Arena de 12 mil lugares no mínimo ao Guarani para poder ser dono do brinco, né? Conforme o ganho do leilão dele e o compromisso junto à Justiça do Trabalho, ok? Ele comprando a SAF do Guarani, sendo dono do Guarani, o brinco de ouro é dele, né? E para que ele vai demolir e gastar outro tanto igual a construir um outro estádio, se ele é dono disso aí? Ele pode, certamente a Justiça vai aceitar, porque para ela não importa se é um estádio grande, antigo, usado, etc, né? E de mais de 20 mil lugares legalmente aprovados atualmente, né? Ele dá o brinco, não gasta 150 milhões, aí o que se estima para construir um de 12, e se o brinco vale mais do que isso, e certamente valeria,
Ele é dono de tudo, ele mesmo faz um acerto de caixa interno dele, né? E resolve com a justiça. Qual é a dificuldade de a justiça aprovar, em vez dele derrubar o brinco e entregar o outro antes de 12 mil, usar o próprio brinco para pagar esse compromisso? Muito mais rápido seria o processo, nem o Guarani, nem ele sairiam prejudicados e muito menos o acordo judicial seria lesado. Não é isso que pode acontecer e que eu acho, dependendo da sua resposta, que acontecerá? Edmilson Garcia, um abraço. Edmilson que participa conosco lá do Paraguai, em Assunção. Quando o Roberto Graziano ficou com o direito de demolir o Estádio Brinco de Ouro, ele assumiu um compromisso agosto de 2015. A então juíza e hoje desembargadora Ana Cláudia Torres Viana emitiu uma sentença que autorizava a transferência de propriedade do Estádio Brinco de Ouro para o empresário Roberto Graziano. Desde que, está lá no documento, construísse uma arena para 12 mil lugares e também pagasse esse valor que foi proposto de R$350 mil ao clube durante 10 anos. Esse é o acordo. Esse acordo ele tem que cumprir. Então eu, assim, para responder de bate pronto, entendo que, se for constituído uma SAF, tem que colocar na documentação dessa SAF que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que ele tem que construir o estádio. Talvez ele tenha colocado junto nessa apresentação porque é uma maneira dele se comprometer, ele se comprometer em construir, ou seja, vai morrer um documento que é aquele que foi assinado lá na Justiça do Trabalho e vai ser lavrado um outro documento, aí pela lei da SAF. E aí na lei da SAF ele se obriga a construir um estádio com capacidade entre 12 e 15 mil lugares. Acredito que seja isso. É uma troca de documentação. E aí fica garantido que ele vai construir um novo estádio para tomar posse do Estádio Brinco de Ouro. E também tem um outro detalhe, né? Ele, para tomar posse do Estádio Brinco de Ouro, ele vai fazer o quê com o Estádio Brinco de Ouro? Para colocar aquilo no chão, ele vai gastar uma enormidade. Então, talvez, né, o interesse do Roberto Graziano nem seja ficar eternamente com a SAF. Talvez o interesse seja, ele faz o investimento e vai dar aí na ordem de R$1 bilhão e depois, futuramente, com o time na Série A, talvez disputando alguma competição internacional, aí ele faz um pacote e vende tudo. Isso não é informação, é apenas uma suposição. Então não saiam dizendo por aí que eu falei que vai ser feito isso. Não, é apenas uma suposição. Estamos aqui apenas fazendo uma lucubração mental, né? Imaginando que talvez ele possa fazer isso no futuro. Mas não é absolutamente nenhuma informação embutida nessa opinião de conceito. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, galera. Boa tarde, Band. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, CH. Boa tarde, Tigrão, Gleger, PP, BB. Boa tarde para todos aí. Aqui é o Leandro Simberg, Parque Shalom Campinas. Bugrino da pele até o osso. Bora, Bugrão. Carlos Batista, eu te faço uma pergunta aí para você e para toda a galera aí da Rádio Band. Na opinião de vocês, o Guarani sobe ou fica pelo caminho? Um abração aí. O Guarani sobe, tem tudo para subir. O futebol não é uma ciência exata.
Mas, por tudo aquilo que vem fazendo, os indicativos estão apontando para que o Guarani seja um dos 4 que vão para a Série B o ano que vem. Só que o campeonato é dividido em 2 partes. A primeira parte, o Guarani, para mim, já está classificado. Tá faltando talvez aí um ponto que ele vai conseguir no jogo de hoje. Acredito numa vitória do Guarani. Depois que terminar essa fase, começa um quadrangular. Primeiro que não se sabe quais são os adversários. Depende da classificação. E aí um quadrangular com 6 jogos, turno e retorno, e 2 vão se classificar para a etapa seguinte, aliás, para a Série B do ano que vem. 2 sobem, depois tem uma final, né? Em 2 jogos e tal, mas o mais importante é o acesso. Mas coloque aí, o CH, a sua opinião também. O ouvinte quer saber se o Guarani vai subir ou não. Está montando um time para subir. E se continuar, por exemplo, jogando futebol, até parecido, não precisa ser superior, não, que apresentou diante da Inter de Limeira, eu não vejo o adversário para brecar o Guarani nessa Série B, nessa Série C. Eu posso estar enganado, dependem de uma série de fatores, desempenho, pagamento de salário, ambiente e arbitragem. Tem muita coisa que a gente sabe que tem peso grande, né? Não é só o time ser bom e bem dirigido. Existe toda a composição no entorno que precisa remar contra. Então, se eu tivesse que dar um palpite hoje, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu diria que o Guarani sobe e sobe muito bem, Batista. 18:04. Aproveite neste mês de agosto a promoção na H+ Benicenter, porque o seu carro merece cuidado de especialista. Aproveite e troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. A H+ Benicenter, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. E mais, troque o óleo do seu veículo Honda e ganhe alinhamento e balanceamento. E ganhe check-up gratuito na troca de óleo com veículos multimarca. Confira mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na rua Doutor Buarque de Macedo 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Benicenter. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Benicenter, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Aproveite em agosto a promoção na H+ Benicenter. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária.
Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Sábados e domingos com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa aos 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, aqui na Rádio Bandeirantes, vamos destacar o confronto de logo mais entre Anápolis e Guarani. Fora de casa, o Bugre joga, portanto, no Jonas Duarte, tendo a possibilidade de, em caso de vitória, voltar para a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. 8 da noite, a bola rola com transmissão, claro, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. O provável Anápolis de Ravel no gol, Kaique, Rafael Costa, Matheus Lagoa e Garibe, Júlio Gouveia, William Samuel, Helder, Carioca e Borim. Já o Guarani, Kaique França, Inayama, Maurício Antônio, Rafael e Emerson, Luiz Otávio, Cauã Jesus, Carlos, Eduardo e João Paulo, Guilherme Cachoeira e Luca. A bola rola, portanto, 8 da noite do Jonas Duarte, 16ª rodada da Série C. A arbitragem será do Wallace Martins Lopes do Maranhão. Novidade Brasitone para você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 9 minutos em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até às 19 horas e 30 minutos. A bola rola às 20 horas. Mas a grande jornada esportiva começa às 19h30 no comando. Leandro Bola está registrado. Mais do que transmitir jogos, a Rádio Bandeirantes Campinas construiu uma relação de confiança com os seus ouvintes. É a voz que informa, emociona e leva o futebol para dentro da casa de milhares de pessoas. Rádio Bandeirantes Campinas, o som da credibilidade, da tradição e da paixão pelo futebol e pelo rádio, passando de geração em geração desde 1933. Informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Ponte Preta entrou em campo na última sexta-feira, mais uma vez foi derrotada, perdeu por 2-0 para a equipe do Ceará, lá na Arena Castelão, e com esse resultado, Ponte Preta chega e atinge a marca de 15 jogos sem conquistar uma única vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Fica muito perto aí de atingir uma marca negativa que pertence ao ABC. Na Série B de 2015, há quase um pouco mais de 10 anos atrás, há 11 anos atrás, a equipe do ABC, no mesmo Campeonato Brasileiro da Série B, ficou 19 rodadas sem vencer. E como eu disse, a Ponte Preta, com a derrota para o Ceará na última sexta-feira, chegou a 15 partidas sem conquistar uma vitória. E é claro, com toda essa fase ruim, 15 partidas sem conquistar uma vitória, apenas 2
vitórias em todo o Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta é a lanterna da competição, tem 9 pontos, tem o pior ataque, a pior defesa, assim, ó, disparado dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E a Ponte Preta, infelizmente, caminha a passos largos para mais um rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série C. Após a partida contra o Ceará, o técnico Márcio Zanardi fez uma rápida análise ali da partida e falou sobre o próximo jogo, Macaca, que encara o Náutico na próxima sexta-feira. Boa noite. Fazer um balanço do que foi o jogo. Acho que nós tivemos 20 minutos de jogo, né? Depois da expulsão do Júlio, que é um garoto novo e faz parte. A gente tem que proteger ele, errou, mas tem que levantar a cabeça. Tivemos 5 chances de fazer o gol, não fizemos. Um jogo desse tamanho, com as peças que a gente tinha, a gente jogou 80 minutos com 1 a menos, aí muda toda a estratégia. Então é dar moral para os atletas, muitos saíram machucados, com o tornozelo machucado, correram pra caramba. Infelizmente esse problema que a gente tem, a gente está torcendo para que a direção resolva esse problema cada vez mais, e agora é ter cabeça boa, porque nós só temos 17 atletas para jogar o próximo jogo. Então, infelizmente o tempo está passando e a gente está perdendo as chances de poder pontuar, mas agora é a hora de ter tranquilidade, porque os jogadores se entregaram, se dedicaram, e agora é descansar e se apresentar e já pensar no Náutico. E aí o que mais chama a atenção nessa curta fala aí do técnico Márcio Zanardi é ele revelando que a Ponte vai ter apenas 17 jogadores à disposição para a partida da sexta-feira, a partida contra o Náutico. Por quê? Ponte Preta tem o desfalque do Lucas Cunha, que recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso. O Zanardi já não conta mais com Márcio Silva, zagueiro que pediu para deixar a Ponte Preta, vai buscar outro clube. O Júlio, único lateral direito do elenco, foi expulso, também está suspenso, não fica à disposição. O Danilo Barcelos está machucou durante a semana passada, está com problema muscular. E na partida contra o Ceará, o Kevson também saiu 1 minuto antes do Júlio ser expulso, com dores no joelho direito. Ou seja, é uma lesão que preocupa, também não fica à disposição. E por isso, o Zanardi falou que vai ter apenas 17 jogadores para a partida contra o Náutico. E quem são esses jogadores? Eu separei aqui, fiz uma relação com os atletas que devem ficar à disposição do Zanardi. Os 2 goleiros, o Vinícius Ferrari e também o Guilherme Viana. Para a posição de lateral direito, a Ponte Preta não tem opção para esse setor, porque o único jogador do elenco é o Júlio, e como eu disse, foi suspenso, foi expulso. Portanto, a Ponte Preta não tem lateral direito. Na lateral esquerda, apenas o Diego Porfírio, Danilo Barcelos e Kevson estão machucados. Zagueiros, Lucas Cunha, como eu disse, está suspenso e o Márcio Silva não veste mais a camisa da Ponte Preta. Resta então Sérgio Palácios, Diego Leão e o menino Gustavo Almeida, muito inexperiente ainda, e o Palácios inclusive pode ser uma baixa, porque ele deixou a partida contra o Ceará sentindo dores no tornozelo. Ainda não se sabe a lesão, se é uma lesão mais grave, enfim, mas o Palácios pode ser dúvida também para a partida contra o Náutico, e esse número de 17 pode cair para 16. Volantes, a Ponte Preta tem boas opções: André Lima, Léo Gomes, Rodrigo Souza, Juan Gustavo Teles. Todos os volantes do elenco ficam à disposição, assim como o Elvis, o único meia também do elenco. E os atacantes também, 5 opções: David da Hora, Brandão, Miguel, Daniel Baianinho e Damião. Essas são as opções do técnico Márcio Zanardi para a partida contra o Náutico. Mas é um cenário que preocupa: 17 jogadores, 11 entram em campo. A Ponte Preta vai ter apenas 6 reservas no banco ali para o Zanardi fazer alterações. Dessas 6, 1 é o goleiro, Guilherme Viana, 5 jogadores ali de linha e provavelmente a grande maioria garotos da base da Ponte Preta. E por que esse número curto aí de jogadores? Porque os jogadores que foram contratados nesta janela do meio do ano ainda não podem estrear com a camisa da Ponte Preta, porque a diretoria não pagou as dívidas dos transferbans. São 3 transferbans ativos no momento, 2 da FIFA e 1 do CNRD pelo atraso nas parcelas. Na semana que vem, no dia 20, já vai fazer 1 mês que a janela de transferências foi aberta. Os jogadores já estão treinando, mas não podem jogar. O João Neto, por exemplo,
o que era um dos contratados, foi embora, recebeu um contato do exterior, foi liberado, e o outro jogador, o Enzo Bauer, que pertence ao Santos, foi liberado pela comissão técnica, melhor dizendo, porque não iria agregar, não iria ajudar o elenco na Série B e por isso foi liberado. Os outros seguem treinando normalmente, até estava como destaque do portal Carlos Batista. Eu trouxe essa informação na semana passada, que o zagueiro Alex Nascimento, que pertence ao Santos, teve um problema de lesão, um problema muscular, mas já está no processo de transição física. Se o transferban for derrubado, o Alex Nascimento se torna uma opção para o técnico Márcio Zanardi. O Batista até esteve em uma reunião com o presidente da Ponte Preta, o Dr. Torrano, teve acesso ao documento da SAF ali, assim como outros profissionais da imprensa de Campinas também. E por que eu entrei nesse assunto da SAF? Porque, segundo informações que o presidente passou para o Batista, a Ponte Preta está esperando um aporte da SAF nesse momento, da empresa que está interessada em comprar a SAF da Ponte Preta, para quitar essas dívidas do Transferban e também pagar parte dos salários atrasados ao elenco. Por isso, não pagou até o momento, porque está aguardando a empresa fazer esse aporte inicial. E já que entramos aí no assunto da SAF, na semana passada, no final da semana passada, o Conselho Deliberativo da Ponte Preta, comandado aí, presidido pelo José Armando Abdala Júnior, que já foi presidente da Ponte Preta, convocou os conselheiros, também os associados, para uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 24 de agosto, daqui 2 semanas. Na próxima segunda-feira é o dia 17, na outra segunda-feira, dia 24 de agosto, foi marcado essa Assembleia Geral aí para apresentar aos conselheiros, associados também, a proposta da SAF. A gente está falando há algum tempo aqui na Rádio Bandeirantes, também na tela da Band, o Batista até citou novamente esses valores hoje no programa Os Donos da Bola. A proposta é de R$1 bilhão, sendo 300 milhões para pagamento de dívidas, 400 milhões para reformar o estádio Moisés Lucarelli e finalizar as obras no CT do Jardim Olina, e outros 300 milhões para investir no futebol da Ponte Preta nos próximos 10 anos, totalizando aí 30 milhões por ano. Então, daqui 2 semanas, no dia 24 de agosto, os conselheiros, membros ali associados da Ponte Preta, terão acesso aos documentos da SAF, poderão ver ali os detalhes dessa proposta, e se tudo tiver ok, se tudo acontecer dentro do esperado, a expectativa é que em setembro já aconteça uma nova convocação para aí sim a votação de venda ou não, de aceitação ou não dessa proposta que gira em torno de R$1 bilhão, Batista. São 18h19 e esse aporte que a empresa vai fazer é o segundo. O primeiro, 2,5 milhões, já foram pagos, dinheiro que a Ponte usou para pagar alguns funcionários e também parte do que está devendo para o elenco. E agora o segundo aporte, que deveria ter sido efetivado no final do mês passado e até agora ainda não foi. É o segundo, de 2,5 milhões, de um total de 4. No total são 10 milhões. 4 parcelas de 2,5 milhões até a aprovação da SAF. Daria um total aí de 120 dias, né? Uma parcela a cada 30 dias. Mas a empresa exigiu documentos, exigiu garantias para fazer os demais aportes. E agora o tempo passou e aí, de repente, vai chegar um momento, né, que vai ter que fazer o pagamento de 5 milhões e não de 2.500, porque já passou tanto tempo que já venceu a outra parcela, provavelmente já terá vencido a terceira parcela. São 18h21, primeiramente CH sobre o jogo. A Ponte perdeu mais uma, perdeu para a equipe do Ceará. O que você achou do jogo 2-0? A Ponte tentou, né? Como ela sempre tenta em todas as partidas, Batista, mas a expulsão do menino Júlio mudou o jogo. A Ponte, até o presente momento da expulsão, um pouco antes, ela equilibrava a situação. Estava conseguindo colocar a bola no chão, não é? Mas depois da expulsão do menino,
A Ponte não conseguiu mais jogar. Foi completamente envolvida pelo Ceará. E esse jogo é muito fácil de a gente explicar. Porque além da expulsão, que mudou a cara da partida por completo, principalmente um time que não tem banco de reservas, entre aspas, os erros defensivos e os erros ofensivos foram muito grandes. Principalmente os erros ofensivos. A Ponte perdeu 2 gols inacreditáveis. O primeiro com o Léo, que chutou quase fora do estádio. Ele estava na marca do pênalti, sozinho. E outro, o Brandão. Brandão sendo Brandão, né? Com todo respeito. Né? O que aconteceu em Ponta Grossa é um ponto fora da curva. Como diria aquele, é um elefante em cima da árvore, pronto para cair. Quer dizer, a realidade do Brandão é essa que a gente assistiu. Simples assim. Posso mudar de opinião? Posso. Mas acho difícil que isso vá acontecer. Então, se você erra ofensivamente, da maneira que a Ponte errou, tem um jogador expulso, e defensivamente o time continua proporcionando uma verdadeira doação de gols, né? O primeiro gol foi uma brincadeira. Bola rechaçada, bate e rebate. Aí o zagueiro que tem que aparecer na frente para fazer o travamento do chute, vira de costas. A bola passa embaixo da perna dele e o goleiro também não foi bem. Não frangou, mas não foi bem. E no segundo é uma série de lambanças, aí sobrou o menino que foi pifado lá na frente, deu uma cavada e fez 2-0. Nada fora do script, diante de todo o cenário, diante da falta de jogadores, diante da falta de qualidade técnica desse time. O Zanatti está fazendo o que pode. Né? Veja o jogo de sexta agora aí, só vai ter garoto. E o filme está se repetindo. Tudo o que aconteceu no Campeonato Paulista está acontecendo e vai continuar acontecendo até o final da Série B. Infelizmente, essa história de SAF, isso aí eu só acredito vendo. Ah, mas já fez o aporte. Legal, legal. Cadê o aporte para ver se esse time fica mais competitivo agora? Não tem, né? Não acontece. Uma hora é documento, outra hora é o Zodíaco, outra hora é o Plutão, Marte, outra hora é o Lula, outra hora é o Bolsonaro. É difícil, é muito difícil. Eu só acredito vendo, não é? Torço muito para que dê tudo certo, que seja um bom negócio para os dois times de Campinas, tá? Mas a situação, ela pode estar diferente, mas ela é tão crítica quanto. A situação do Guarani é crítica e a situação da Ponte é crítica. Não dá para saber quem está pior. Hoje, em questão de divisão, a Ponte está pior do que o Guarani, porque o Guarani está na Série A, né? Mas está na Série C. A Ponte está na Série B, mas está na Série A2. Veja que briga boa, né? Briga dentro do elevador, escuro e com foice. Então, vamos ver o que vai acontecer sexta-feira, mas tudo indica, diante de todo esse cenário, não ter jogador, só garoto, que a Ponte, infelizmente, na sexta-feira vai sofrer mais uma derrota, Batista. São 18h25, já sai o time oficial da Ponte, né? Do Guarani. Aliás, do Guarani, desculpa. Quem joga hoje é o Guarani, a Ponte jogou na sexta-feira. Aliás, vai se repetir, né? Essa semana a Ponte também joga na sexta e o Guarani joga na segunda. Então já sai o time oficial do Guarani, é isso, Breno? Exatamente, 19h deve sair, ou seja, daqui 35 minutinhos, Batista. Então vamos dando uma adiantada até para dar tempo dos comentaristas falarem assim que sair o time. 18h25, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center,
Center, o Auto Center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar Campeonato Brasileiro, jogos da 22ª rodada. No sábado, o Grêmio ganhou do São Paulo de virada por 2-1. Remo e Atlético Mineiro empataram por 2-2. O Coritiba venceu a Chapecoense por 2-1. Botafogo e Fluminense 1-1. Ontem o Cruzeiro bateu o Mirassol por 3-1. Bahia e Vasco, Palmeiras e Inter empataram por 0-0. O Santos perdeu em casa para o Atlético Paranense por 2-0. 2-0 também o placar da vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino. E o Flamengo, que venceu o Vitória em casa pelo placar de 2-0. Palmeiras é o líder com 48 pontos, 22 jogos. O Flamengo diminui a diferença, agora tem 42 e 21 jogos. O Atlético Paranense é o terceiro com 40. O Santos está na zona do rebaixamento ao lado de Vasco, Remo e Chapecoense. Lembrando que neste meio de semana não teremos jogos pela Série A em função da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 21ª rodada, a Ponte na última sexta-feira perdeu para o Ceará pelo placar de 2-0. Hoje o fechamento da rodada, aliás, amanhã termina a rodada. Hoje 7h30 tem Goiás e Londrina e amanhã 7h30 Avaí e CRB. A liderança da Série B é do Criciúma, que acabou perdendo a rodada para o Atlético por 2-0. Segundo colocado é o Juventude, que venceu o Novo Horizontino por 1-0 fora de casa. O Criciúma tem 40 pontos e o Juventude tem 38. A Ponte segue na liderança com 9 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Ceará, que já tem 25 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, a Série C que está de volta, o Guarani joga logo mais. Encara o Anápolis, 8 da noite, 16ª rodada. No mesmo horário, tem Paysandu e Confiança. Por esta rodada, o Botafogo da Paraíba empatou com Santa Cruz por 2-2. Figueirense e Ferroviária também 2-2. O Ituano voltou a vencer 2-0 Barra. A Inter de Limeira venceu Volta Redonda por 2-0. O Maringá perdeu em casa para o Amazonas 3-1. O Ipiranga goleou o Floresta por 4-1. Itabaiana 0, Caxias 2 e o Maranhão ganhou do Brusque por 2-1. Neste momento a liderança é da Inter com 28 pontos. O Brusque tem 27, o Botafogo 26. O Guarani é o quarto com 26. Em caso de vitória hoje à noite, volta para a liderança da competição. Os dois últimos são justamente o Anápolis, adversário de hoje do Guarani, e o Confiança. E para fechar, Campeonato Brasileiro da Série D, jogos de ida das oitavas de final, ou melhor, já quartas de final, né? Quartas de final da competição. O ABC fora de casa ganhou do Nacional do Amazonas por 2-1. O São José Gaúcho e o Gama empataram por 1-1. O Berlândia ganhou do CSA por 1-0. O Goiatuba e Asa empataram por 0-0. No próximo fim de semana serão realizados os jogos de volta. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18h30 em Campinas. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tiger Man. O Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Temos a imagem. Não Vamos lá. temos. Agora sim. Vamos lá então. Opa, agora é legal. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate. Vamos lá pro Fala Galera, dar uma olhadinha. Como é que tá a parada hoje aí? Botando na tela, como você avalia a atuação da Ponte na partida contra o Ceará? Acha que a expulsão do Júlio, e ela aconteceu aos 19 do primeiro tempo, interferiu no resultado? Claro que sim. A Ponte, até o momento em que jogava com o mesmo número de jogadores do Ceará, foi melhor do que o Ceará. Fazia uma bela partida, já havia criado oportunidades e já estava muito próxima, a pique, de abrir o marcador. Depois que o Júlio saiu, complicou
A Ponte ainda teve uma grande chance, mas já tinha tomado o gol. E lógico que a expulsão foi fator determinante para a derrota da Ponte, que fez 20 minutos para arredondar de bom futebol. E mais uma vez, como vem acontecendo no campeonato inteiro, a Ponte não perdeu para o Ceará. Ela perdeu para ela mesma. E agora, o Fala Galera do Guarani. Qual o seu palpite para daqui a pouquinho? Estaremos nessa. Anápolis e Guarani. O Bugre é favorito, mesmo jogando lá em Anápolis? Para mim é favorito, sim. Em condições normais, prevalecendo um mínimo princípio de lógica que nem sempre prevalece no futebol, o Guarani deve sair vitorioso. Batista. 18h32, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha, no dia a dia da sua casa. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. São temperos que têm a sofisticação, o toque de sofisticação que transforma cada prato numa experiência única. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E para você que quer comprar os produtos da Aroma das Ervas, mas na sua localidade não tem no supermercado, não tem lá na quitanda, então faça o seguinte: lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas tem uma arte com os produtos da Aroma das Ervas e tem também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular naquele QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E aí você vai fazer lá suas compras, entrega em qualquer lugar do Brasil. Agora, mesmo não tendo aí na loja física, você pode comprar pela internet. Repito, encoste a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ah, e lembre-se de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Olá, Batista. Boa tarde. Breno Beretta, CH. Olha, Batista, quando se fala em SAF, na década de 70, 80, até 90, os times viviam de venda de jogador, né? Produzia jogador, tinha uma boa base e vendia jogador. Os clubes que tinham base vendiam jogadores, né? Que eram os dois times de Campinas, os times da capital, um ou outro time da capital que revelava jogador. Nem todos revelavam jogador, né? Um ou outro revelava mais que o outro. Na época era mais o Santos, né? O Corinthians, né? Assim, a base mais forte na década de 70, 80 era mais o Santos e o Santos e o Corinthians, né? Hoje fala em SAF,
Tá vindo aí o Graziano. Se você não tiver uma base sólida para produzir jogador, você não tiver resolvida essa situação do estádio, você não pode começar com dinheiro novo uma coisa que está atrasada há 10 anos no tempo, que é esse estádio que não foi feito até hoje, né? Então isso teria que ter resolvido já há 10 anos, entendeu? Na época do Orley Senna teria que ter resolvido. Agora vão querer resolver, querem dinheiro para pagar RPJ, dinheiro para construir estádio, dinheiro para fazer CT, dinheiro... mas nem o Bragantino que vendeu o CNPJ tem tudo isso aí. O Bragantino está fazendo uma arena multiuso lá, mas no futebol ele está só se mantendo nos campeonatos, não está fazendo nada de excepcional. Eu pergunto, qual vai ser a folha para você estar disputando uma Série A de um campeonato brasileiro com 3 milhões, como o cálculo, me parece que o Valdemir Gomes fez um cálculo de 3 milhões, você vai disputar uma Série A por mês? Ah, não sei, não vejo futuro não. Se não resolver esse negócio de arena, se não resolver esse negócio de CT, o clube não voltar a revelar jogador, eu não vejo futuro nisso não, porque está muito enrolado. Se enrolou em 10 anos para fazer um estádio de 12 mil pessoas, vai fazer um agora, não sabe o que vai fazer com o brinco de ouro? Tá muito estranho, tá enrolado. Abraço, obrigado, mais um. Boa tarde aí, boa noite pessoal da Band, aqui é o Sérgio, Jardim das Paineiras. Ô Batista, Tigrão, quem tiver mais aí, liguei o rádio agora aqui. Cara, tá na hora da Ponte Preta se explicar, né, pro torcedor. Mas não o Torrano não entende nada de futebol, o negócio dele é jurídico. Trazer o Eberlin, que é diretor de futebol e sei lá o que ele é, mais do amador. E o João Brigatti também, né, pra explicar essa palhaçada que tá acontecendo com a Ponte Preta aí. 14 jogos sem vitórias, é brincadeira. O técnico aí também já virou fio, né? Já perdeu 10 jogos, ganhou 1 ponto. Lamentável. Então a Ponte precisa ter vai cair, já caiu. Para mim, matematicamente tá caindo. Não caiu ainda, mas já caiu. Agora esses caras aqui do futebol tem que vir explicar a minha opinião, tá? Se eu tô errado, me corrijam, tá bom? Por favor. Boa noite, abraço, fique com Deus. Abraço, amém, mais um. Boa noite, Batista, BB, CH, tudo bem com vocês? O Roberto Graziano deveria devolver o brinco para o Guarani, faz uma reforma, constrói um centro de treinamento, paga as dívidas, investe no futebol, fica melhor até para ele. Construir torres ali não é brincadeira não, hein? E outra coisa, o Guarani precisa estar alerta, não com que o Graziano vai começar pagando, mas como vai ser lá na frente, porque a inflação come tudo, velho. 20 anos é chão, hein? Um abraço a todos, fique com Deus, Deira. Importante colocação, né? Tem que colocar uma unidade de referência para fazer a correção. Não fez, né? Pelo que consta, o Guarani não fez isso quando o Roberto Graziano assumiu que durante 10 anos colocaria 350 mil por mês. 350 mil, 10 anos atrás, valia muito mais do que 350 hoje, né? Com a inflação vindo galopando aí, né? Então é complicadíssimo. Aliás, esse negócio de inflação é um negócio realmente complicadíssimo. Eu acompanhei, né, o drama do meu sogro, Bruno Tinte. Ele tinha uma fábrica, fabricava salto de sapato. E aí resolveu vender tudo e colocar o dinheiro a juro. Na época ele estava entusiasmado com o juro que estava tendo. Estava pagando na época. Só que por mais que o tio da minha esposa, Dr. Gilberto Massaro, advogado lá em Orlândia, dava orientação para ele: seu Bruno, não faça isso, né? Porque a inflação está muito alta, estava 80% ao mês. Então não adianta dar um rendimento de 81%, que é 80% de inflação. E aí ele vendeu tudo, colocou a juro
e 2 anos depois ele vendeu uma fábrica inteira com máquinas, equipamentos, uma casa com 4 dormitórios e mais um caminhão de transportar toras. Aí, 2 anos depois, com o mesmo dinheiro, ele comprou 2 serras de fita, com o mesmo dinheiro. Ele vendeu tudo isso que eu falei, ele comprou 2 serras de fita para iniciar um trabalho para a construção de brinquedos de madeira. Ou seja, a inflação é terrível e o Guarani tem que realmente se preocupar com isso. Colocar algo nesse contrato que vá brindar, né, proteger, caso a inflação vá explodir aí, para proteger esse investimento. Ouvinte no ar. Boa tarde, Edu, tudo bem? Quase boa noite, né? É o seguinte, ó, eu ouço todos aí os comentários aí, todos estão muito pertinentes, mas assim, alguns são assim, emotivos. Por quê? Se não tivesse o Graziano há 10 anos atrás, o Guarani não existia mais. Se não fosse o Orley e Senna, o Guarani não existia mais. Ou seja, o Guarani existe hoje por causa dessas pessoas. E outra coisa, o que você falou até agora são só conjecturas. Você está falando sempre assim, se, em todas as suas projeções, mas não é nada concreto. Então, vamos aguardar acontecer, pode ser? Abraço, Flávio de Alterosa. Abraço, Flávio. Sim, mas o ouvinte vai perguntando, né, a nossa opinião. E aí você vai falar o quê? Não sei, não acho. Quando se pede uma opinião, é sempre importante dizer que aquilo é uma opinião e não uma informação, que foi exatamente isso que eu disse, né? Mais um ouvinte no ar. Carlos Batista, Mário Bugrino, aqui de São Paulo. Eu tenho uma dúvida com relação a essa questão da SAF, eu queria ver se vocês conseguem ir atrás dessa informação. Porque quando a gente fez a venda lá do brinco, a permuta, esses 350 mil reais foram estipulados e ficou-se 10 anos pagando esses 350 mil reais. Quando se falou lá 10 anos atrás 350 mil reais, era um dinheirão. Com a inflação que a gente tem, hoje já não vale mais nada. Não vale mais nada, né? Mas ele é irrelevante frente ao valor, o valor da época, né? Quero saber o seguinte, esse valor da SAF, esses 400 milhões em 20 anos, eu sei que seria em torno de 1 milhão e 600 por mês. Esse valor é reajustado? Porque, convenhamos, esse 1 milhão e 600, que já nem é grande coisa, em termos de futebol, né? Se você pensa em Série A, isso teve que pagar salário de uns 3, 4 pessoas só. E isso hoje é um valor até que, né? Eu acho grande coisa, mas ok. Daqui 10, 20 anos, esse valor vai ser irrisório. Então, eu queria saber se vocês têm essa informação com relação ao reajuste desses valores. Se ele é jogado a valor presente nas parcelas vincendas aí. Tá joia? Um grande abraço. Abraço, obrigado. O mesmo assunto que falei na mensagem anterior. Mais um. Fala, Batistão. Fala, Bate Pesado, Tigrão. Ouvindo aqui, retornando para casa. Falando sobre SAF do Guarani, eu tenho um pensamento, né? Um pensamento muito importante. Teria que ter, sim, algumas cláusulas pontuais, né? Acho que tempo entre aquisição e tempo de venda, acho que é o mínimo, né? Tem que ter, porque senão o cara pega hoje aqui e amanhã ele desfaz ali. Tem que ter um tempo, isso é muito importante. Também acredito que não pode se misturar a questão de o que foi acordado na justiça, de campo, de treinamento, arena, área social com o SAF. E uma outra coisa dentro desse período que ele vai estar à frente do Guarani, a obrigatoriedade de voltar o Guarani ao cenário do futebol brasileiro. Não adianta o cara pegar o Guarani como SAF, né, e ficar aí 20 anos rodando entre a terceira e a segunda divisão. Nós queremos a elite, né? E no mais, manda o papai Graziano tirar o cartão black da carteira e meter bucha, porque não tem jeito, não tem outro caminho pro Guarani.
Oi, bebê. Que é um detalhe, ó. A folha salarial do Guarani em 2016 era a seguinte, R$500 mil. Série C, quando Série o Guarani C. subiu, né? Isso. Começou o ano Série A2, né, com R$200 mil, aí terminou o ano com R$500 mil. E a arrematação foi em 2015. Então, só para você ter uma ideia, pega o valor do dólar de 2015, já que o assunto foi levantado aqui pelos ouvintes, né? Só para a gente pegar uma referência com relação aos 350 mil que o Roberto Graziano vem pagando lá desde 2015, quando ele assumiu o compromisso para ficar com a gleba onde está o Estádio Brinco de Ouro. Em novembro de 2015, o dólar era R$3,87. 3,87. E agora? Agora, deixa eu ver aqui. 3,87. O atual é 5,11. 5,11. Portanto, teve um acréscimo de 75%, é isso? É, quase dobrou, né? É, 75,73. Então, se tivesse dolarizado os 350, se tivesse dolarizado, né? Não Na pode época, usar dólar porque não é uma moeda nacional. Na época, quase pagava a folha do profissional, né? Pagava mais da metade da folha do profissional, que ele começou a pagar. Se tivesse dolarizado hoje que eu digo, mês passado, né? Julho, quando terminou os 10 anos. Ele pagava 100 mil dólares. Terminaria 100 mil dólares. Pagando 612. 612. Não, então. Ele pagava 100 mil dólares em 2015, 2016. Hoje, você pega os mesmos 350 mil e divide por 5,15, e olha que já teve a 6, hein? Teve muitos 350 aí que o Guarani recebeu que o dólar estava 6. É que o dólar voltou. Vamos ser bonzinho e pegar o de hoje. Ele paga 67 mil dólares. 68, arredondando para cima. Então a queda real em dólares é de 22%. É de 32%, perdão. 32%. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, CH, toda a equipe nota 10 de Campinas, do futebol. Ô Batista, aqui é César Barão Geraldo. A opinião minha é sobre... Será que não teria como a CBF colocar um padrão de nas partidas de futebol, tipo da Copa do Mundo? Porque tá demais. A gente quase vai assistir o jogo e desiste, porque ontem mesmo o jogador quase que bateu no árbitro lá no jogo do Palmeiras e aquela enrolação. Por que na Copa do Mundo eles não reclamam? Apita, eles respeitam. E quando chega aqui, vira várzea. A CBF teve uma reunião hoje na CBF e alguns ajustes foram aprovados. As principais mudanças. 5 segundos no arremesso lateral. A contagem começa quando o jogador tem a bola em mãos. Se não cumprir, inverte o lateral. Contagem de 5 segundos no tiro de meta. Árbitro apita, conta 5 segundos, se não houver cobrança, dá escanteio. 10 segundos para deixar o campo na substituição. Jogador sai pelo ponto mais próximo do campo. Se estourar o tempo, o substituto só entra na primeira paralisação, após 1 minuto de reinício, o que gera um atraso, pode levar amarelo. Aquele que gerar o atraso pode levar o amarelo
se houver excesso de demora. 1 minuto fora após atendimento. Jogador atendido no gramado permanece fora do campo por 1 minuto. O árbitro pergunta ao jogador se quer, precisa receber atendimento. Se ele disser sim, ele recebe o atendimento, só que depois não pode voltar imediatamente. Tem que ficar 1 minuto fora. Goleiro atendido. Sai jogador de linha. O protocolo em teste pela Premier League da Inglaterra e a La Liga da Espanha é o seguinte: se o goleiro pede atendimento, precisa designar um jogador de linha para ficar fora de campo por 1 minuto após o jogo ser reiniciado. Essa vai ser boa, hein? Aí, por um jogador de linha, o adversário vai fazer o quê? Vai dar um jeito de começar a chutar a bola em cima do cara que não é goleiro, pô. Não, mas não é pra ele jogar no gol. É pra ele ficar fora. Então, o jogador, quando o goleiro pede atendimento, o tempo que ele ficou em atendimento, um jogador de linha fica fora e depois volta. Não vai pro gol. O ideal seria que o goleiro, ao pedir atendimento, sendo cera gleguística ou não, ou sendo real, e a dor é subjetiva, não dá para saber se é real ou não, os maqueiros colocariam o cara em cima da máquina mais ou menos igual pit stop para trocar pneu na Fórmula 1. Coisa de 8 segundos. Põe na máquina e zap. E ele é atendido lá fora. E aí, nesse período que ele está sendo atendido, ia um do gol, um da linha pro gol. Aí seria legal. Aí o goleiro ia falar assim: Excelência, já sarei, tô bonzão. Entendeu? Porque pegava lá um baixinho, pontinha lá de 1,54 m, vai você pro gol, tá jogando nada? Aí que eu queria ver. Mas não é, a punição é outra. Você perde um jogador em campo, mas ele não vai pro gol por um tempo determinado, né? E, Batista, me permita... Ô Tigrão, deixa eu só terminar aqui, né? Porque senão perde o raciocínio. Desculpa as aí, leis perdão. que serão implementadas. Somente o capitão fala com o árbitro. Um único interlocutor por equipe deve falar ao longo de toda a partida. Se perceber que está em meio a uma rodinha, o árbitro ativa o protocolo fazendo o sinal de punho fechado, cruzando os braços acima da cabeça. Aí os jogadores devem se afastar. Então, né, punhos cerrados e acima da cabeça. Aí os jogadores têm que se afastar. É isso aí, Tigrão. Tá exemplificando aí para quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lei Vini Júnior, cartão vermelho a quem cobrir a boca intencionalmente durante uma discussão com o adversário. VAR, revisão do segundo amarelo. O segundo cartão amarelo será possível de revisão no VAR. Aconteceu ontem com o Júlio. Aliás, ontem não, sexta-feira. O Júlio pegou a bola e o árbitro entendeu que a entrada foi muito forte e deu o cartão amarelo. Naquela situação, a partir de agora, valendo, se o VAR entender que não foi excesso de força, pegou a bola, ele pode pedir a revisão do cartão, aí o árbitro não teria dado o cartão vermelho. O que ficou para 2027, por sugestão da CBF e a aprovação dos clubes, uma regra ficou para 2027. A revisão de VAR para marcação de escanteio. Porque a bola não anda. Segundo o levantamento contratado pela CBF junto ao Opta, as partidas da Série A tiveram uma média de 52 minutos e 54 segundos de bola rolando. O resultado é inferior a todas as ligas de elite da Europa, que foram inseridas na pesquisa. A meta é chegar o mais próximo possível dos 60 minutos, com o jogo andando
e a cada 90 minutos de bola rolando. Então, foram essas as modificações, né, para essa temporada, ficando somente uma para 2027. Mas elas estão sendo testadas na Premier, né? No Brasil ainda não. Essa é a informação? Só confirmando. Os clubes aprovaram a implementação imediata dessas regras que eu falei aqui, que foram usadas na Copa do Mundo. A CBF fez a proposta aos clubes e os clubes aprovaram, ou seja, as novas regras serão válidas na próxima rodada, que começa no sábado. Excelente. Eu aprovo todas as... Eu acho... Não tem que aprovar nada. Eu acho todas elas interessantes e vão contribuir para que a bola role mais. E para um pouquinho com novela, né? Novela, quem gosta, é legal. Teatro, quem gosta, é legal. Drama, atores de grande qualidade, ganham Oscar. Mas no futebol não precisa, o futebol tem que jogar bola. Para não prejudicar o torcedor que paga para ver 90 minutos e ver 54, 55 de bola rolando. E quando eu te chamei, bem rapidamente, foi só para dizer o seguinte, teve um ouvinte que me citou agora há pouco aí, no cálculo, que eu falei 3 milhões para investir no futebol, não. Os 3 milhões é um aporte de imediato para pôr a casa em ordem, é a folha de pagamento e mais alguma coisa. Já seria um primeiro pagamento do valor da SAF. O valor destinado ao futebol, sem envolver as informações que a gente tem e que os conselheiros vão apreciar a partir de amanhã, já na reunião de amanhã. É o seguinte, são 400 milhões por 20 anos. Quando você divide isso por mês, dá 1.666.000 por mês, nos 240 meses. É isso. E aí, inteligentemente, os nossos ouvintes, dois que falaram agora há pouco, falaram de inflação. Fazendo aqui uma projeção de inflação de 5% ao mês, em 20 anos, são 100% de inflação. Só que a inflação, ao longo de anos, ela não pode ser calculada 20 vezes 5 que dá 100, porque ela é acumulada. Então, quando ela tem o primeiro ano de 5%, no ano seguinte, são 5% sobre 105. Depois sobre 111,5. Ou seja, eu não fiz essa conta aqui da inflação composta ou acumulada. Mas se ela for 5% ao ano, que ninguém pode garantir isso, pode haver uma inflação galopante, uma explosão, e aí acontecer com o Guarani o que aconteceu com o seu Tinte, seu sogro, ela pode explodir, mas vamos ser otimistas. E a inflação, ela será de 5%. Vai chegar acima de 150% de inflação. Então, quando você pegar os 1.666.000 da primeira mensalidade, lá na frente, ela estará à frente lá nos 20 anos, e isso vai subindo, essa corrosão ano a ano, ela não vai valer absolutamente nada. Então é quase uma doação, né? Ah, mas tem a Arena, mas a Arena está no contrato anterior. Essa já está no caixa. Ou então não pega o Brinco volta a ser do Guarani. A Arena, o CT, o clube associativo, isso está acordado na justiça. Ah, mas tem que botar tudo junto para dar um valorzão, para impressionar. Pô, aqui está todo mundo ligado no que está acontecendo. 1.075 bilhões. Mas você vai botar o preço da nova Arena, você vai botar o preço do CT, você vai botar o preço do clube social, você vai botar o que pagou pelo Brinco em 2015 e 2016. Espera aí.
Isso não está na SAF. A SAF é a compra só do futebol. O brinco de ouro já é do Graziano. E para tomar posse, ele tem que construir. Mas essa é uma negociação já consolidada. Esses números não podem ser computados só para mostrar um número grandão. Nossa, 1 bi! Nunca ninguém teve uma SAF desse valor. 1 bi e 75 milhões. Nossa, que maravilha. Pô, peraí, né? Vamos fazer a coisa clarinha. Agora, isso são informações fragmentadas que nós recebemos e que agora os conselheiros é que vão questionar. E aí, recebendo informações e explicações plausíveis, eles é que serão soberanos para decidir o aceite ou não. A gente aqui, volto a dizer, está, assim, bem, de uma maneira ainda incipiente, com fragmentos de informações, tentando montar esse quebra-cabeças. Mas não é função nossa. Só estamos dando alguns alertas. E se surgirem novas informações e novas explicações, a gente revê o raciocínio na íntegra, com a maior da boa vontade e com a maior humildade. Só não queremos é que uma dança de números, uma chuva interminável de zeros, acabe iludindo o conselheiro do Guarani. São 19h03, último dia das ofertas imperdíveis do Dia dos Pais no Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais economia, produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Aproveite nas lojas em Campinas, Amarais e Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ofertas sensacionais. Arroz grão de campo, 5 quilos, R$ 16,98. Achocolatado Toddy, 700 gramas, R$ 13,90. Refrigerante Coca-Cola, 350 ml, R$ 3,29 cada. Desodorante Bozano ou Monange aerosol, 150 ml, R$ 7,59 cada. Ofertas válidas somente hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, e tem muitas outras ofertas na loja toda. Pague as suas compras com mais facilidade. São várias bandeiras aceitas em cartão de crédito, débito, vale alimentação e sistemas digitais. E muitas opções de pagamento também. Lojas Iga Atacado, abertas até às 22 horas. Acesse o site iga.com.br e saiba mais. Saiu o Guarani, Batista. Opa, Guarani definido, Breno Beretta tá chegando com o time do Bugre e agora é oficial. Bom, do que eu previa, Batista, a única situação que ele fez, porque ele treinou também com o Carlos Eduardo, mas ele manteve o Isaac, ou seja, ele mantém o mesmo time, exatamente a mesma escalação que começou o jogo contra a Inter de Limeira. Kaique França, o goleiro e capitão número 1, e Nayan na lateral direita que eu previa, o Maurício Antônio e o Rafael na zaga e o Emerson na esquerda. No meio campo, Luiz Otávio, Isaac, Cauã Jesus e João Paulo. E no ataque, o Cachoeira ao lado do Luca. Quem que ele tem no banco? Matheus Klaus pro gol, Dudu pra lateral direita a primeira vez, Renan Castro pra lateral esquerda, Donato pra zaga, Natan Melo pro meio campo, Carlos Eduardo, que ele volta de suspensão, mas no banco, Herbert volta de suspensão, mas no banco, e os dois foram titulares no jogo em que eles tomaram o cartão amarelo. Everton Brito, ficando no banco, já ficou diante do Paysandu, mas agora ele pode jogar. Contra o Paysandu ele estava machucado.
Neto Costa e Maranhão pro ataque. São essas as opções do técnico Hélio Cizenando pro jogo dessa noite contra o Anápolis. Já já eu passo o Anápolis. Eu vou para um rápido intervalo e depois quero ouvir os comentaristas 19:06. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia. Recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19h08, Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço para você, um abraço mais que especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Falar aqui da escalação do Guarani, que acabou de sair, né? Saiu do forno agora há pouco. O Breno Beretta trouxe a escalação. Eu acho que acerta o Hélio, tá? Tinha uma dúvida na lateral. Ele colocaria o Dudu. Tá aí na tela a escalação do Bugre. Poderia colocar o Dudu na vaga do Nayan? Poderia. Poderia colocar o Carlos Eduardo para jogar como titular? Poderia também. Mas eu acho que ele usa um critério que é assim... importante, porque o Guarani vem de um ótimo resultado numa partida muito boa e muito convincente. O Guarani jogou muito bem contra a Inter de Limeira. E aí ele mantém ali o mesmo plano tático, né, o mesmo meio de campo, que foi o ponto forte, na minha opinião, naquele jogo. E acerta, viu, Batista? Eu acho que tá certo, tá bem escalado o Guarani, que é, mesmo jogando fora de casa, favorito para vencer o Anápolis, que pode ser que traga um pouco de desconforto para o Guarani, mas se o Guarani tiver realmente organizado, fizer a partida que fez contra a Inter de Limeira, organização, concentração e intensidade, o Bugre ganha e ganha bem, viu, Batistão? E o Anápolis, Breno Beretta, também já está definido? Definido e escalado pelo Luan Carlos, segundo jogo dele, o primeiro ele venceu na última rodada. O time do Anápolis vai a campo com Ravel, número 12, o goleiro, Vitinho estreando, recém-contratado, lateral direito com a 2, na zaga Helder, número 3, Rafael Costa 4 e Leonan na esquerda, meia dúzia. No meio campo, Mila 5, Matheus Lagoa, capitão 7, Luiz Felipe 8, Juninho número 10, na frente Fernando Viana com a 19 e Carioca 33, time do Luan Carlos, que tem à disposição no banco Vitor Hugo 23, Fernandinho 11, Cauã Martins 13, Júlio Gouveia 16, William 17, Garibe número 18, 20, Felipe Pará 21, Rodriguinho 22, Kaique 27, Gustavo Henrique 28, Samuel Michels e 41 para Borim.
Arbitragem. Arbitragem do Maranhão, Wallace Martins Lopes, o árbitro. Assistente 1, Elson Araújo da Silva. E assistente 2, Edna Cristina Santos Ferreira. 19-11 aí, Tigrão, Guarani, técnico Hélio Cizenando mantém o mesmo time que venceu a Inter. Foi coerente. Se ele começa, de repente, com o Dudu, estava certo também, mas o jogador não joga há bastante tempo, talvez entre com o jogo em andamento. Com relação ao Carlos Eduardo, saiu pelo terceiro cartão amarelo como titular. Quem que entrou no lugar dele? O Luiz Otávio. Só que esse cara foi muito bem. Ou foi o Isaac que entrou no lugar dele? Também foi muito bem. Foi e Isaac. O Luiz Otávio, por que que continua? Porque o Farias não está legal. O William Farias ainda se recuperando de um problema muscular. Eu acho que está dentro. Manter o Luca, manter o Cachoeira, o Guilherme Cachoeira. E aí as nossas expectativas eram em torno da volta do Isaac no lugar da volta do Carlos Eduardo no lugar do Isaac e a volta ou a estreia do Dudu no lugar do Inayan. Ele optou por repetir o time, jogou muito bem contra a Inter, fez uma partida realmente sem retoques. Eu acho que está coerente e o Guarani está muito bem escalado. É questão de detalhes e preparadíssimo para trazer os 3 pontos para Campinas. Para você, CH, time do Guarani, o mesmo que venceu a Inter para enfrentar o Anápolis daqui a pouco. Como tem feito constantemente, o técnico Hélio Cizenando mantém a coerência. O Isaac foi bem, está sendo mantido com justiça. Eu acho que, eu não estou vendo treino, mas o Inayan, por exemplo, na lateral direita não tem comprometido. Na zaga o Rafael joga porque o Jonathan ainda está se recuperando e o restante, ele praticamente preserva o time. Eu acho que ele está correto. E para mim o Guarani é o favorito para ganhar o jogo, Batista. 19-14, pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas. Pauta 1. Após meses de negociação, Corinthians e Memphis Depay chegaram a um acordo e o holandês fica próximo de ser reintegrado ao elenco do Timão. Departamento de Futebol está trabalhando com o plano de utilizar o atacante já na partida contra o Rosário Central, quinta-feira, pela Libertadores. Na última entrevista coletiva, Fernando Diniz elogiou a parte física do atleta. Pauta 2. Ex-meia de Corinthians e São Paulo, Jadson, foi preso no Paraná no último sábado, acusado de violência doméstica pela sua companheira. Em depoimento, a mulher revelou que essa não foi a primeira vez que ela foi agredida pelo ex-jogador e afirmou que vive com medo quando ele está alcoolizado. Na tarde de ontem, a justiça ordenou que o Jadson fosse solto e respondesse em liberdade. Pauta 3. O Liverpool anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro uruguaio Ronald Araújo, jogador do Barcelona. Ele vai por empréstimo. Mesmo sendo capitão do clube espanhol na última temporada, o defensor entendeu que essa mudança era necessária e disse que as negociações foram muito rápidas. Ronald tem contrato com o Barça até 2031, mas o Liverpool terá a opção de compra em junho do ano que vem. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. CH, eu começo com você. Qual é o tema que você escolheu? A renovação do Memphis, eu continuo achando uma insanidade financeira que o Corinthians está fazendo.
Ele tem o seu valor, é um cara identificado com o clube, ninguém está discutindo o tamanho e o futebol do Memphis. Mas o Corinthians é um clube que está à beira da falência, né? E contratar um jogador que custa, mesmo com as reduções, o que vai custar para o time do Corinthians, é uma irresponsabilidade. Portanto, cada um sabe dos seus problemas, mas já disse em outras oportunidades, eu não renovaria com o Memphis Depay. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu para hoje? Lamentar muito, né, essa atitude, esse problema extracampo aí, aliás, agora é sempre extracampo, porque ele já parou, né, mas esse problema pessoal e familiar do Jadson. Um cara que sempre pareceu muito centrado, pintou muito bem lá no futebol de Goiás, depois veio para o São Paulo, depois para o Corinthians, ganhou o título por onde passou, muito bom de bola, um meia clássico, que fazia muito bem a transição, mas também era muito bom de aproximação com a área adversária e com finalização. E aí uma situação assim, né, de um cara que poderia estar tranquilo, ganhou muito dinheiro, deveria estar aí gozando a vida, ainda muito jovem, curtindo a sua família, né, e desfrutando daquilo que ele merecidamente amealhou ao longo da carreira, e aí ocupa as páginas policiais. É muito triste isso, a gente lamenta essa questão aí da agressão, e mais, né, eu nem gostaria de tocar nesse assunto, porque é uma coisa tão de cunho pessoal, até familiar, mas a gente dá algum relevo aqui, até como também um alerta, né, para todos, para as pessoas de uma maneira geral, especialmente para jogador de futebol, especialmente para quem é público, é figura pública, né, e que certamente agora vem aí ocupar as páginas policiais, e isso é um péssimo exemplo, né? E atitudes exemplares são as boas, são aquelas que acrescentam, são aquelas que aumentam a qualidade e a personalidade de quem pratica o exemplo. Atitudes assim, não, são perigosas, são péssimos exemplos. E eu lamento muito que tenha acontecido e que fique aí o alerta para outros jogadores e outras pessoas, de uma maneira geral, que sejam públicas e que, às vezes, involuntariamente, são sim, mesmo sem saber, formadores de opinião. E você, Gleiger, qual o tema que você escolheu? Eu vou falar sobre o Jadson também, porque o Tigrão disse aí que ele aparenta ser uma pessoa muito pacata, muito, né, tranquila, e é exatamente isso, viu, Tigrão? Eu tive a oportunidade de conviver, inclusive, com o Jadson, e é um cara espetacular. Me surpreendeu muito, negativamente, claro, né, toda essa notícia vinculada, e teve até ele prestando depoimento, né, tem essa imagem, eu tive a oportunidade de ver também, e aí perde a cabeça, né? É incrível isso. Você vê que fala, né, que quando estava alcoolizado, a mulher tinha medo, isso e aquilo. Eu acho que tem que pagar pelo que ele fez, porque ele está errado, mas me espantou muito, viu, Batista? Porque o Jadson é uma pessoa espetacular, um baita de um profissional, diga-se de passagem, mas como pessoa também, um cara amigo, parceiro, né, extrovertido, brincalhão, e olha, fui pego de surpresa. Fiquei muito chateado com essa notícia, né? Que bom que agora vai responder em liberdade, ele possa estar colocando a cabeça no lugar, ver que errou, pagar pelo que fez, isso tem que ser feito, porque só assim a gente vai acabar com essa questão de agressão às mulheres, só assim, né? E eu espero que ele possa refletir, né, e ver que ele fez
coisa errada e que não se repita mais. E você, Breno Beretta, qual o tema de hoje? Eu quero falar sobre a renovação do Memphis Depay. É um contrato um pouco menor, mas é um contrato caro, né, em relação a valores. Até porque o Memphis Depay é um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro. Se o Corinthians pode pagar, lógico que é o principal jogador do time. Faz muita falta dentro de campo. Mas enquanto o Corinthians não tiver responsabilidade financeira, as dívidas vão só aumentar, Batista. São 19 horas e 21 minutos em Campinas, ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde, Marcos Grécia de Campinas. Batista, me perdoe se vocês já tocaram no assunto, mas estava assistindo o Jogo Aberto hoje na hora do almoço. O que é aquele uniforme do Bragantino, hein? Tá perfeito aquele número escuro numa camisa escura pra gente enxergar, saber qual é o jogador. Que é isso, barbaridade. Falei sobre este assunto lá no programa da TV, né? Os donos da bola. Realmente o uniforme esconde o número. O uniforme vinho e o número preto. Ou seja, não tem como. É o mesmo que jogar sem número. Então joga sem número, inova. Olha, o nosso uniforme aqui não vai ter número. Por que jogar com o número preto em cima do uniforme vinho? Assim, a foto aproximada, com a câmera em cima dá pra ver. Mas já tá difícil pra ver. E mesmo assim é difícil. Agora, que horror! Lá de cima, né? É um negócio e horroroso. Depois que soa, então? Depois que molha tudo. Aí eu vou falar para o seu negócio. Você usou a expressão sem exagero. Não foi nem expressão de linguagem ou de forma figurada. Realmente o Bragantino jogou sem número. Mas estamos na época do bizarro, né? Então é assim. O que tá valendo é isso. Batista, isso me fez lembrar que no Campeonato Paulista a Ponte jogou contra a Portuguesa lá no Canindé. E aí tinha um uniforme especial da Portuguesa, uma camisa até bonita, que ela é branca com detalhes cinzas. Sim. Tava uma chuva absurda lá no Canindé. E aí molhou, não dava pra ver quem era quem no time da Portuguesa. Ia por dedução, pela posição, pela chuteira do cara, mas realmente o uniforme, pra quem trabalha precisando ver o número dos jogadores, é horrível. Algum dia alguém vai chamar o cidadão que faz isso de imbecil. E aí pode ser o começo para poder resolver a coisa, né? Porque o cara, ele tem essas ideias. E ele acha que a ideia dele é sensacional. Aí mostra lá para quem de direito que decide, olha, vai fazer um enorme sucesso. Pode ser que faça um enorme sucesso, mas esconde o jogador. E agora na lata. Responde na lata. Após mais uma lesão de Paulinho do Palmeiras, torcedor do Verdão começa a questionar o investimento e o custo-benefício. Na sua opinião, o Palmeiras errou em contratar o jogador? Começo com você, Breno Beretta. Não errou porque ele é muito bom, tá dando azar, mas acho que não errou. E você, Gleger Zorzin? Eu acho também que não errou. Aliás, eu fui totalmente a favor quando o Palmeiras contratou. É que realmente tá com problemas físicos e não tá conseguindo jogar. E você, Tigrão? Eu respondo fazendo uma pergunta. Será que o Atlético Mineiro já sabia? Paulinho é bom de bola, mas o custo-benefício dele é um dos piores da história gloriosa do Palmeiras. E você, CH, sua reflexão aí sobre o tema? Torcida não tem que questionar o Paulinho. Palmeiras tem um departamento médico para aprovar ou não os exames do atleta no momento da contratação e assinatura do contrato. Quem comeu bronha aí, quem engoliu sapo e mosca, foi o departamento médico do Palmeiras. Não é? Todo mundo sabia, e o Atlético também, e o Palmeiras também, que havia um problema delicado para ser efetivamente resolvido. E ele ficou um tempo inativo gigantesco, e o que está acontecendo é desdobramentos
de um período de inatividade muito longo. Então o jogador é bom de bola, mas quem tem que ser cobrado é o departamento médico do Palmeiras. Com interesse de Roma e Aston Villa, Endrick não descarta um novo empréstimo para ganhar mais minutos em campo nessa temporada. Se você fosse o atacante, ficaria no Real Madrid, iria para Roma, para o Aston Villa ou buscaria outro destino? Começo com você, CH. Batista, notícia de agora há pouco. O Zé Mourinho, perguntado sobre o Endrick, ele disse claramente que quer contar com o camisa 9 agora. Ele é o camisa 9 do Real Madrid. Eu, se fosse ele, iria para Roma ou respiraria outros ares. Mas todo mundo sabe que o desejo do garoto, do Endrick, é ficar no Real Madrid. E se o técnico, que é um cara experiente, mais ultrapassado, está dando declaração que conta com o jogador, então fique e seja feliz. Breno Beretta. Eu acho que ele tem que ficar no Real Madrid mesmo e ser feliz no Real Madrid, porque ele vai engrenar no Real Madrid. E você, Tigrão? Eu, se fosse ele, iria para a Premier League no Aston Villa. E você, Gleger? Se não ficar no Real Madrid, eu iria para Roma. Na sua opinião, qual foi o destaque deste final de semana no Campeonato Brasileiro? Os 2 gols do artilheiro Viveiros do Atlético Paranaense diante do Santos. A vitória do Corinthians contra o Red Bull Bragantino com falha bizonha do Thiago Volpi ou a comemoração perigosa do Jaci do Coritiba. Para quem não acompanhou, o Jaci marcou um gol e foi comemorar, deu um salto por cima da placa de propaganda. Só que depois da placa de propaganda havia um buraco e ele caiu dentro do buraco e se contundiu, teve que ser substituído e o gol que ele marcou foi anulado por impedimento. Vamos lá, Tigrão, eu começo com você. A comemoração do Jaci. Eu fico com esse destaque. Ela beirou o suicídio. E você, CH, a sua reflexão aí? Não há dúvida. A comemoração do Jaci, de um gol que não valeu e ainda se machucou. Meu Deus. E você, Gleger? Cara, foi muito engraçado, né? Ali foi o túnel, né? Que desce ali, que dá acesso aos vestiários. Foi engraçado demais, mas eu vou ficar com a papagaiada que fez o Thiago Volpi, né? Que saiu lá, sei lá o que ele tentou fazer, acabou cometendo uma falha e o Garro botou a bola na rede, né? Decretando a vitória do corintiano. Então, pra mim, a falha do goleiro do Bragantino, Thiago Volpi. O Thiago Volpi foi tirar a bola, né? Foi dar um chute pra jogar essa bola pra frente, furou. E a bola sobrou pro Garro e ele marcou o gol. Que horror! Tava sozinho, né? Tava sozinho. Né? E você, Breno Beretta? A comemoração do Jaci, melhor dizendo, do Coritiba, e depois ele se machucou, né? Teve que ser substituído. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final da Macaca é que o Conselho Deliberativo marcou para daqui a 2 semanas, no dia 24 de agosto, a primeira Assembleia Geral Extraordinária para que conselheiros e associados possam ver aí o documento da SAF da empresa interessada em comprar a SAF da Macaca. Ponte Preta, que amanhã faz aniversário, 126 anos da Macaca amanhã, dia 11 de agosto, Batista. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, Batista, o Guarani definido e escalado para encarar o Anápolis, mesmo time que venceu a Inter de Limeira, com Kaique França, Nayan, Maurício Antônio, Rafael e Emerson, Luiz Otávio, Isaac, Cauã Jesus e João Paulo, Cachoeira e Luca. O Anápolis também definido pelo técnico Luan Carlos vai no esquema 3-6-1, com Ravel,
Vitinho na lateral direita, Helder, Rafael Costa e Carioca na zaga, Leonan na esquerda. No meio campo, Mila, Matheus Lagoa, Luiz Felipe, também o Juninho. E na frente, só o Fernando Viana. Um abraço a todos e até daqui a pouco na transmissão de Guarani e Anápolis e Guarani, Batista. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Boa noite a todos, até amanhã. Valeu, Gleger, ótimo trabalho na transmissão, Gleger. Valeu, Batistão, até já. Valeu, Tigrão, abraço pra você, ótimo trabalho. Até já, muito obrigado. Tigrão, e o que mais me assustou... tô com saudade. A Bita aí. Ai. Não tô muito bom, Bita. Tigrão, tô com saudade. O que mais me assustou foi a entrevista pós-jogo do Thiago Volpi. Perguntado em quem que ele se inspirou para ser o goleiro que é, ele disse, eu não vou citar o nome, mas é um goleiro que nasceu em Americana e foi revelado pelo Guarani. Final de programa, na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. No comando, um dos melhores do Brasil, Leandro Bolle, está registrado. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de